por aqui também, o Gleiciano Alves, o João Marcos, a Rita Fernandes. Responde aí, na sua opinião, qual a melhor oportunidade da Bolsa. Vamos passar para o Guga Almeida, ele vai responder para a gente. Por falar no Guga, eu quero chamar o Guga Almeida, que já está aqui com a gente, para desejar um ótimo dia aqui. Guga, bem-vindo mais uma vez, ótimo dia para você. Depois de ontem, tá vivo, tá recuperado aí da pancada de ontem? Balançando. Pois é. E aí, Guga, bom dia para você. Bom dia, pessoal. Já entrei aqui falando, aqui animado, estava escutando. Eu acabo que fico animado com as correções do mercado, tá? Porque, querendo ou não, nos traz uma assimetria melhor, né? Uma relação de risco-retorno melhor para quando a gente tiver alguma oportunidade. Como a gente vinha conversando ontem, algo precisava ser definido, né? O mercado precisava dar uma resposta positiva no curto prazo, que se não desse uma resposta positiva, a gente iria acelerar as correções e em direção aos 112 mil pontos, que é o nosso número de queda, né? O número de queda que já está traçado há um mês, na verdade, né? Então, a gente tinha alguns sinais de que poderíamos, de fato, esperar algum gatilho operacional para irmos às compras, não veio, né? E aí o contexto se desfez. E pior, Felipe, porque o que acontece, né? Eu vinha comentando que, no primeiro momento, a gente teria um aumento na volatilidade do mercado com uma resposta positiva, coisa que aconteceu lá no dia 19 de agosto, né? A gente teve essa movimentação, e depois a gente deveria cair a volatilidade, diminuir a volatilidade. Acabou que vinha num processo para começar a reduzir essa volatilidade do mercado, e aí teve o evento de ontem que jogou novamente a volatilidade para cima, que traz, né, principalmente para o mercado, tomador de risco, essa percepção de que o risco ele aumentou. Então acaba que os movimentos de curto prazo eles tendem a ficar maiores, né? Estamos ouvindo o Marcos Saravalli agora falar que as expectativas é que hoje possa ter um tom negativo, mas não tão negativo como no dia de ontem. Isso seria algo interessante, principalmente porque nós estamos chegando nessa região dos 112.200, 112.500 pontos. Seria interessante diminuir um pouquinho essa intensidade da correção, mas, né, o fato da volatilidade ter aumentado, esses movimentos, mesmo que a gente tenha um repique de alta, né, Felipe? Aqueles repiques que eu estava imaginando que a gente poderia voltar a 123 mil pontos, 125 mil pontos, esses números, eles acabam que ficam um pouco mais para baixo. Tá? Um ponto interessante também, Felipe, lembra que quando a gente teve aquela alta ali no 19 de maio, eu comentava da importância do mercado mostrar mais força, né? Conseguir chegar ali nos 123 mil pontos, ele não conseguiu chegar aos 123 mil pontos. Então existia, né, uma expectativa, mas, né, uma expectativa de que poderíamos melhorar, mas não tivemos um gatilho positivo, pelo contrário, o mercado se intensificou para baixo. Então acaba que, como a gente conversou ontem, né? Acaba que para quem está com caixa, quem tem disciplina, quem tem estratégia para estar comprado ou não está comprado, né, consegue olhar de forma muito mais tranquila. Então, assim, até quando acontecem esses movimentos e vão se intensificando, né, eu começo a ficar mais feliz porque eu consigo enxergar com mais clareza as janelas de oportunidade que vai se ter depois, né? Então, fico mais relaxado até mesmo para poder me posicionar depois no mercado. Obviamente, né? Onde é que tem o drama? Né? Eu gosto de comentar muito que o mercado financeiro ele é muito dramático, né? O drama está naquelas pessoas que querem saber o que fazer com as suas posições. Né? E aí cada caso é um caso, cada investidor tem uma exposição diferente, né? Tem que olhar como é que está estruturado o seu portfólio e aí olhar, né, para que surgir uma janela para se tomar risco de novo, tomar posição de novo, né, que possa tomar de forma, não é que seja com uma inteligência, né, com uma estratégia seria uma inteligência, né, de um porquê bem desenhado de se estar tomando posição ou não. Ô Guga, tem pergunta aqui no nosso chat, né? Inclusive até para colaborar aqui com a minha próxima pergunta. O Peter tá falando assim, pergunta para o Guga aí se chegaremos aos 110 mil pontos na projeção dele. E aí o Gleiciano tá perguntando, na sua opinião, qual que é a melhor oportunidade nesse momento da Bolsa, aproveitando que você falou dessa janela. Aí se você puder dar uma olhadinha aí, ver no gráfico o que você consegue projetar, como que tá o futuro hoje, se a gente tem um otimismo, tem um pessimismo, e depois da sua opinião aí da melhor oportunidade ou de uma oportunidade que você tem visto aí
interessante para os nossos telespectadores aqui. Legal, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Primeiro, a movimentação de correção que nós estamos tendo e para onde as coisas podem continuar indo. Tá? O nível que eu estava olhando aqui como divisor de águas era de 116.500 pontos. Tá? Nota que a gente teve a primeira resposta positiva. Eu queria que essa resposta aqui a gente tivesse chego pelo menos a 123 mil pontos. A gente não chegou. Tá? Ela não conseguiu ter intensidade. Por que era importante chegar aqui aos 123 mil pontos, Felipe? Porque quando nós olhamos o último ciclo que nós tivemos aqui, intradiário, né, ele precisava chegar numa projeção um pouco maior para mudar o viés dos participantes. Tivemos essa movimentação de queda. Eu acredito que essa queda de ontem é uma derivada da manifestação do 7 de setembro. Eu acho que as expectativas que o mercado tinha para o dia de 7 de setembro era em cima do dia em si. Aqui a gente vem em função da derivada. O que é derivada? É toda essa movimentação dos caminhoneiros. Tá? Isso é uma derivada do evento em si, não foi o evento em si, tá? Que trouxe, né, esse sentimento pessimista e traz o mercado aqui para os 112 mil pontos. Meu número é 112 mil pontos, porque é um número em cima dessa estrutura aqui de correção, se eu olhar o mercado como se o mercado estivesse corrigindo desde janeiro, ou seja, o ano todo foi um processo de correção em duas etapas. Deixa eu trazer aqui de volta. Aqui. O ano todo foi um processo de correção em duas etapas e ela fecharia aqui nesses 112.250 pontos. Agora, se a gente chegar a 110, aí eu acredito que o buraco será mais embaixo e eu vou precisar olhar, eu vou precisar interpretar, fazer uma análise de um movimento mais longo, tá? E aí, assim, bom, tem que estar no radar, né? Deixa eu mostrar aqui para o pessoal. Não queria falar ainda desses cenários muito pessimistas, até porque a minha cabeça não é a cabeça mais pessimista, eu sempre sou um otimista com o dedo no gatilho, né? Mas por hora nós estamos em movimento de baixa, nós estamos em tendência de baixa, e o número que eu tenho que interpretar aqui, olhando todo o ciclo, né, é este aqui, ó. Tá? O número que eu estou olhando aqui todo o ciclo é este aqui. Se for deteriorando, né, a nossa segunda etapa de queda sempre tem evidências envolvidas, então aqui era realização de lucro, aqui são evidências que estão acontecendo. Então, poderia voltar o mercado, aí sim, ó, até aqui a região dos 101 mil pontos, tá? Uma vez que aqui nós tivemos uma queda de 50%, então quando eu faço a derivada, né, de 50%, eu tenho aqui o nível de 70,7, que seria exatamente voltar aqui para os 101, 102 mil pontos, tá? Então, é 112 ou o buraco fica mais embaixo, né, como se fala, né, o buraco né, ficou mais embaixo, e aí a gente vai ver o mercado ir para um patamar mais inferior. Quando a gente olha para trás, né, é aquele topo ali, aquela região que nós trabalhamos ali em agosto de 2020. Tá? Então, esse é o meu cenário, esse é o meu contexto. Lembrando, tá, todo o ciclo do mercado, ok? Todo o ciclo do mercado, a segunda etapa de correção, a segunda etapa de queda, vamos assim dizer, em qualquer ciclo, e isso pode ser uma estrutura de correção, pode ser uma estrutura lateral, ou pode virar uma estrutura de expansão, onde a intensidade do movimento, do segundo movimento do ciclo, ela vem junto com muitas evidências e faz com que o contexto todo do mercado mude. Mas enfim, a segunda etapa do ciclo, ela é a base de referência para o novo ciclo. Tá? Então, aqui em cima, eu estava com uma expectativa positiva, né, uma vez que a gente tinha uma resposta, né, se a gente fosse olhar aqui em questão de estrutura de comportamento, eu tinha uma resposta como esta aqui, então eu tinha uma projeção, só que eu não tive um gatilho operacional. Então, era atenção, mas não teve um gatilho operacional, não teve uma execução, né, vamos assim dizer, uma coisa é a análise, né? Uma coisa é tu perceber que existe uma oportunidade. A outra coisa é, de fato, tu ter um gatilho, tu ter um porquê claro e objetivo, porquê está posicionado. Né? Tem que ter a estratégia, né? Tu consegue criar a análise, né? A análise tu desenvolve um contexto, mas tu tem que ter uma estratégia, essa estratégia tem que ser o mais tangível possível, para que tu não tome um risco que tu não esteja disposto a tomar. Tá? Então, uma vez que a gente vem aqui para o mercado para um patamar mais abaixo, tá? O que eu tive aqui de fato, né, para terminar aqui até a explicação, né, em cima do que eu estou imaginando aqui para o Ibovespa, tá? Uma vez que nós tivemos aqui essa intensificação
do movimento, o que eu preciso? Eu vou precisar de uma resposta positiva, né? O mercado mostrar e diminuir a volatilidade, para aí sim eu poder começar a acreditar que a gente vai novamente para cima. Tá? O que me chama a atenção, Felipe? Esse aumento da volatilidade. Tá? Nós voltamos aqui a aumentar a volatilidade do mercado. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, esse indicador aqui embaixo é o meu indicador de volatilidade histórica. Tanto quando eu olho a volatilidade em cima dos últimos 10 dias, quanto quando eu olho para a volatilidade, se eu faço uma alteração aqui e pego os últimos 20 dias, né, porque 10 dias são 2 semanas, 20 dias, um mês, né, porque eu pego os dias de negociação, então eu pego o último pregão. A gente percebe que a gente avançou novamente com o aumento de volatilidade. E o aumento de volatilidade é o aumento de percepção de risco. Tá? Então, era importante que a gente estivesse aqui diminuindo a volatilidade. Por quê? Porque eu teria uma resposta do mercado que a percepção de risco tinha diminuído. Tá? E aí sim eu poderia retomar a tomar posição, né? Imaginar que eu faria sentido tomar risco. Então, infelizmente, aumentou a volatilidade. Vou ter que tomar um ansiolítico, assim como eu sugiro que todo mundo tome, porque a gente vai ter que esperar um pouco mais antes de fato, mexer na posição, mexer na carteira, tirar recurso que está parado, né, lá provavelmente num Tesouro Selic com resgate imediato, que querendo ou não está sendo, né, beneficiado em função da alta da inflação, todo sentido, né, o dinheiro está parado, tu tem a liquidez e está sendo remunerado pela Selic. E aí tu tira depois esses recursos daqui e aloca em bolsa, porque a janela de oportunidade vai fazer sentido. E aí vamos imaginar, né, pô, aquela pessoa que compara, pô, seria melhor ter pego aqui um IPCA a mais, né, alguma coisa. Bom, pode ter certeza do seguinte, que depois a resposta da bolsa e o que tu pode ganhar aqui na bolsa vai ser muito maior do que esse alguma coisa a mais em cima do IPCA. Então, faz todo sentido esse ajuste, essa engenharia aqui financeira. Tá? Em relação à melhor oportunidade da Bolsa, que foi a segunda pergunta que me fez, tá? que tu me fez, Felipe, eu continuo olhando para o setor petróleo, tá? Commodity, continuo olhando para Vale, certo? Continuo olhando para Petrobras. Eu acho que ali a gente tem uma boa narrativa, né? E faz muito sentido. E também para aquelas empresas que sofreram um ajuste, uma correção, de certa forma, um pouco mais intensa. Tá? Eu acho que tiveram aí alguns ativos que estavam sendo as queridinhas, como eu falei ontem, né? Os índices, a gente tem que criar o indicador influencers, né? Porque quando o mercado está subindo, todo mundo posta, né, aqueles ativos que andaram mais do que a curva, mas também agora a gente teve uma correção muito forte, alguns ativos corrigiram aí 30%, 40%, né, teve casos aí de ativos que o pessoal postava aí que chegou a cair aí 50%. Então, tem que ficar acompanhando esses ativos, entender que o primeiro movimento é um movimento de repique, tá? E eu, Gustavo, tá? Eu estou olhando para aquelas coisas mais tradicionais. Estou olhando para petróleo, estou olhando para minério, eu estou olhando para aquela ideia, para aquela tese de retomada, né, de que o mundo não vai ficar parado nos próximos anos e, querendo ou não, essas empresas, né, elas vão continuar sendo demandadas, consumidas, e acredito que a gente está aí com uma possibilidade muito grande desse ciclo de commodity continuar. Tá? Então, uma vez que esses ativos estão corrigindo e corrigindo forte, estamos na segunda etapa de correção, por exemplo, quando nós olhamos aqui para a Petrobras. Tá? Ontem acelerou aqui forte a correção, eu estou enxergando que possa chegar aqui até 23,30, tá? Então, uma vez que veio essa aceleração, eu não tive gatilho de compra. Tá? Estou esperando terminar e me mostrar algum sinal que a queda terminou e que vale a pena comprar, mas estou de olho nela. Entendo que isso pode se transformar, numa correção muito mais forte. Não vai estragar a minha tese, não vai estragar o meu olhar. Na verdade, a única coisa que eu vou ter depois vai ser um upside maior, o que vai permitir com que eu tenha uma exposição também de capital menor. Mas também não muda nada do cenário, uma vez que não estou posicionado ainda. Estou olhando para me posicionar, né? Questão estratégica. E também, né, gosto de bem tradicional mesmo. Olhando aqui para a Vale, estou olhando aqui também a segunda etapa de correção. Nós tivemos aqui a primeira etapa de correção que começou ali em maio, entramos aqui na segunda etapa de correção
e aí eu estou acompanhando aqui esse nível de 96,50, podendo chegar até 91,50. Então estou acompanhando aqui esse cenário. Notem que Vale já vem diminuindo a volatilidade, porque ela já vinha em processo de correção. Nota que o processo de correção aqui, nós tivemos um aumento na volatilidade, e agora, dentro deste contexto, dentro desse período, a gente vem vendo ela diminuindo a volatilidade. Tá? Então já estamos aqui desde maio em um processo de correção. Acho que é interessante também, né, todo investidor aprender até mesmo aonde que foi que o mercado ficou mais vocal e falava com convicção de Vale e aonde o preço está agora. Né? Porque se tu for olhar, nós voltamos aqui para os níveis de preço de janeiro. Tá? Mesmo que Vale tenha tido no meio do caminho uma valorização aqui de 25%, o que estimulava que mais e mais pessoas dessem recomendação em Vale. Né? Então, é importante a gente saber tangibilizar, mapear, analisar para onde o preço tende a se movimentar para que a exposição do capital seja da maneira correta, né? E a gente possa usar todos esses dados, todas essas informações que o mercado vai nos dando dia a dia a nosso favor. Ô Guga, só para a gente finalizar aqui, você estava falando dessa questão da greve dos caminhoneiros, o Peter Santana deu uma sugestão legal aqui para a gente. Deixa eu só ler umas informações antes aqui. O Rafael falando que em Florianópolis já tem posto, os postos estão cheios e já tem posto até sem combustível, tá? E o nosso outro telespectador aqui, o Thiago Rafael, falando sobre greve de caminhoneiro. Acho que hoje o pessoal está com bastante olho nessa questão da greve dos caminhoneiros e como isso vai impactar. E aí o Peter Santana fez uma sugestão legal, que ele lembrou da outra greve dos caminhoneiros, em 2018, né? E ele falou assim, ô Guga, seria legal dar uma olhada no gráfico para ver o que a gente pode esperar, né? Se de repente for algum movimento na mesma proporção, se a gente pode esperar um movimento igual. Você teria como olhar? Foi em 2018, se não me engano, acho que foi maio de 2018. Se a gente puder pegar esse movimento aí, Guga, para tentar, né, fazer uma projeção aí do que nos espera pela frente. E até, quer ver o nosso outro telespectador aqui, o Gleiciano, falando assim, será que teremos um novo circuit break nesse ano? Será que você acredita num novo circuit break? Enfim, vamos dar uma olhada nesse retrospecto aí para ver se teremos um circuit break esse ano de novo. Então, eu acredito que a gente está em contextos diferentes, tá, Felipe? Primeiro, vou de trás para frente com as perguntas, tá? Primeiro, essa pergunta do circuit break. Por que eu acredito que não, tá? Porque quando nós tivemos os circuit breaks ano passado, certo? Nós estávamos num otimismo e a gente estava num topo de mercado, certo? Aqui, a gente acontece o evento no meio já de uma correção, tá? Eu acredito que esse movimento, então, eu poderia comparar esse movimento, na verdade, com um movimento mais distante, onde a gente viu uma deterioração de cenário. Deixa eu vou ter que aumentar minha base de dados aqui, até para a gente poder interpretar junto, numa condição de cenário semelhante, então, do que a gente vinha vivenciando aqui em 2008, né? Que a gente teve uma deterioração, a gente já vinha corrigindo, obviamente que era um contexto diferente, a intensidade da correção era outra, a problemática era outra, né? A gente estava aqui num topo de um ciclo de commodity já muito longo, de muito tempo, né? O mercado estava muito comprador também, então as pessoas, quando se deteriorou, e principalmente o tema de subprime ali no final do ano, a gente já vinha num processo de correção. Tá? Então, se eu fosse falar assim de circuit break, eu olharia muito mais para o contexto e para o cenário que tinha aqui atrás. Obviamente que estou falando de movimento de mercado, né? Não estou falando de cenários, né? Mas sim movimento do mercado e do preço do que aqui em cima. Tá? Então, como a gente já vem aqui há 2 meses e meio em correção, aquela exposição por parte dos participantes, né? Podendo estar um pouco mais alavancado e tudo mais, né? Eu não acredito que a gente tenha isso. Tá? Pode haver, acionar alguns stops um pouco mais intensos, mais fortes, até porque a gente tem ali uma janela perdendo 112, eu vejo que tem espaço para 101, então poderia acelerar essa movimentação e poderia acontecer, não descarto essas possibilidades, tá? Mas eu não é algo que eu estou esperando. Tá? De novo, aonde a gente compra, né, Felipe? A gente compra no mercado quando ele, nesse ponto aqui, né?
Então aqui você estava esperando um gatilho operacional para se comprar. Tá? Eu precisava de um movimento mais intenso no dia de ontem. Não veio. Ao invés de ir para cima, ele aconteceu que se desfez a movimentação, acionou os stops para baixo e veio para um degrau mais abaixo. Tá? Então, acaba que eu não tenho aqui um contexto para sair comprando. Então, em tomar risco, poxa, eu estou numa situação confortável observando. Comparando com 2008, tá? O movimento aqui da greve dos caminhoneiros, se nós olharmos aqui para 2008, deixa eu voltar bem aqui, tá? Nós também, olha só, a gente estava dentro de um grande rally de alta, tá? E o mercado estava com uma grande expectativa de retomada aqui do movimento e tu vê que tinha pouca correção. E aonde a gente volta para os patamares de preço, tá? Do período antes do último rally. Então ele devolveu, foi o comportamento, né, a mudança de preço que nós tivemos no último rally. Foi esse movimento que nós tivemos aqui em 2018, tá? Com a movimentação aqui da greve dos caminhoneiros. De novo, olha que interessante, pensa em dias, tá? Porque a gente perde a referência temporal quando a gente está olhando para a Bolsa de Valores, porque tudo é muito intenso, então tem muita oscilação, muita variação. Então a gente perde um pouquinho dessa referência. É legal fazer esses exercícios e se contextualizar na história para a gente poder também se atualizar, né, e se moldar para os contextos em si. Tá? O que nós tivemos aqui neste período? Vou pegar aqui a minha régua para conseguir fazer uma medição. Tá? Eu quero olhar aqui a questão de tempo. Olha só, foram 33 dias, foi um mês aqui de movimentação como um todo. Tá? Então tivemos aqui um mês como movimentação como um todo. No meio do caminho tivemos aqui um período de variação positiva. Tá? Tivemos aqui um período onde o mercado subiu durante uma semana. Tivemos aqui uma variação positiva aqui em torno de 5%, aqui num período de 9 dias, que foram 6 barras, né, uma semana e meia. Tá? Depois o mercado volta a trabalhar de forma negativa. E olha como, no final, pessoal, se tu for pensar em tempo, tá? E para mim tempo importa porque é a forma de nós medirmos transformação. Se nós pensarmos aqui em tempo, olha quanto tempo nós tivemos aqui de um mercado que fica mais travado num fundo depois de ter tido uma grande mudança de patamar de preço. Tá? Então nós tivemos aqui 14 barras 20 dias. Então pensa, né? Você teve aqui uma mudança, tu tinha aqui um cenário otimista, tu tem uma mudança de patamar do mercado, e aí tu fica aqui 20 dias morno. Tá? Onde o mercado aqui ele aumenta a volatilidade e aqui ele começa a entrar num processo de diminuir volatilidade. E aí notem isso aqui, ó, o mercado ele entra em tendência e continua diminuindo a volatilidade, que mostra que de fato entrou em tendência. Tá? Então tu teve aqui uma mudança, né, de toda essa percepção da volatilidade no mercado, o que começa a ter uma percepção de mudança de risco. E aí, a partir daí, o que acontece? Você tem um período de correção e depois o mercado ele volta a entrar em tendência, né, e entra numa grande tendência. Tá? Então aqui foi um pouco mais tenso, aqui foi um pouco mais intenso, mas é importante a gente analisar passo a passo, não é simplesmente, gosto aqui um gráfico, e olha aqui, ó, início e fim, né? Olha o que aconteceu. A greve dos caminhoneiros foi só um susto, né, que teve no meio do caminho. Não, gente, nós somos seres humanos, nós temos que passar pelos desafios, nós temos que tomar decisão, temos que ver se vamos comprar mais, se não vamos comprar mais. Né? Nós temos que ver se o comprar a mais está alinhado com a minha tolerância a risco, se eu consigo conduzir essa posição, se eu não consigo conduzir essa posição. Nós temos que, né, refletir, entender, pensar. Né? O legal do investidor é a capacidade de raciocínio lógico que ele consegue desenvolver frente às adversidades. Não é simplesmente comprou e deixou lá. Quem compra e deixa lá é simplesmente liquidez do mercado. Né? O mercado ele tem uma beleza, né? Entender, interpretar e se posicionar tem uma beleza, e essa beleza ela permite que de fato tu consiga atingir a tua liberdade financeira ao longo do tempo. Né? Então, essa leitura, essa interpretação, esse processo de ir dessecando os cenários é extremamente importante, é extremamente legal. Tá? Então, por hora, a gente está aqui corrigindo. Querendo ou não, estamos voltando também para o patamar, né, de preço que era antes da última alta que nós tivemos. Tá? Claro que isso pode se intensificar e vir com um degrau um pouco mais abaixo. Claro que sim. Então a gente precisa o quê?
sinais aqui. O que a gente precisa? Uma diminuição de volatilidade. Pô, infelizmente o mercado não quis melhorar dessa região, né? Infelizmente não quis melhorar dessa região. Felizmente não deu gatilhos de compra e não se teve stop, não se teve prejuízo, né? Você está consumindo tempo só. Está chegando numa região importante, uma região que mostra que é uma possibilidade de uma correção bem legal. Se o mercado se segurar nesse nível de preço também é bem bom, tá? Em função de todo este contexto, o mercado se segurar nesse nível de preço é muito bom, tá? Pô, o mercado se segurar nesse nível de preço, se nós tivermos aí uma melhora nesse cenário político que está bem fervoroso, tá nítido que o problema aqui de curto prazo no Brasil é o cenário político. Uma vez que os resultados das empresas estão legais, a percepção de caro ou barato das empresas, pô, tá legal, né? Tá interessante. O que tá pegando de fato? É o cenário político. Então, se houver uma melhora nesse cenário, poxa, tem muito para andar. Tem muito para andar. É isso que tem que se apegar. O resto é tudo drama. Né? Aí dá para pegar Netflix, botar ali, né, séries dramáticas e assiste e gasta um pouco do drama. Né? Tem que entender e assim, o investir, principalmente em bolsa de valores, querendo ou não, Felipe, tu acaba tendo que fazer um movimento de antecipação de mudanças de cenário. E esse antecipar, tu precisa desenvolver um raciocínio um pouco diferente. Tá? Também não pode ficar muito apegado, tipo, ok, tô com um cenário aqui, é para ser positivo, tenho o meu critério porque eu sei que eu sou um ser humano, vou ter vieses, vou ficar com o meu viés vai me comprometer, então eu preciso ter uma lógica operacional para dizer, pô, tô dentro, eu tô fora, e a partir daí, dançar a música. Né? Dançar a música. É isso. Falei bastante hoje. Falou bastante, mas falou bem. A gente estava precisando mesmo entender essa situação, né, Guga? E nada melhor do que dar uma olhada no gráfico, como o Peter sugeriu aí, dar uma olhada no que aconteceu, o que vai acontecer, tentar projetar algumas questões. Mas a gente agradece bastante aí essa análise. Ser falante é bom também, viu, Guga? Tranquilo, é ótimo. Para nossa audiência. A gente tem bastante gente assistindo aqui. Mas é isso, Guga. Ótimos negócios aí para você. E boa quinta-feira. A gente se vê amanhã de novo aqui no BMC Pre-Market. Com certeza. Pessoal, um ótimo dia a todos. Se precisarem, só chamar. Bons negócios e até amanhã. Guga Almeida, um forte abraço para você. E agora eu já quero rapidinho chamar a Paula Moraes, que vai comandar o BMC News. Eu extrapolei o horário, hoje eu vou tomar um puxão de orelha aqui, ao vivo, com 18 minutos, Paula Moraes. E daqui a pouco eu emendo com o BMC Market. Tá perdoado, porque realmente foi bem importante essa análise aí do Guga. Acho que realmente uma pergunta bem pertinente aí do Peter, valeu, tá perdoado, Felipe, fique tranquilo. E eu sei que você vai extrapolar mais tarde também, não tem problema. Hoje o dia promete. Hoje o dia promete, a gente tem que estar em cima dos fatos, isso é o mais importante. O importante é a notícia, né? Não quem está aqui dando a notícia, mas sim o quanto essas notícias são impactantes para o investidor. Então tá tudo certo. Obrigada, Felipe, pode deixar que eu vou tocando aqui, daqui a pouco você volta e aí tem a tarde toda aí para você falar, porque ontem mandamos muito bem aí, quero já até parabenizar Felipe, toda a equipe aí durante a tarde, ficamos em cima dos fatos aí, acompanhando toda aquela movimentação, né, Felipe? Exatamente. O quanto é importante para o investidor ter informação ali, realmente em cima, né, acompanhando exatamente em tempo real tudo que estava acontecendo. Parabéns para você e toda a equipe aí do marketing. Valeu, Paula. E não só informação, né, informação e análise, a gente estava aqui com o Gani, estava com o Eric Decal, Marcos Saravalli apareceu por aqui também para dar sua contribuição. A gente dá o fato, a gente traz a análise também para o investidor ficar ali atento e saber o que precisa fazer para não perder oportunidades ou para não perder dinheiro também. E parabenizar toda a equipe também que estava por trás, que deu uma baita força. Paula, isso aí. Bom jornal para você. Obrigada, volto daqui a pouco. Fê, até daqui a pouco. Valeu. Obrigada.